Ele é engenheiro civil, especialista em engenharia sanitária e ações de sustentabilidade. Foi prefeito de Maringá por 2 mandatos, 2005 a 2012. Secretário de Esportes e Turismo do Paraná, secretário de Turismo do Amazonas, subsecretário de Turismo e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Foi secretário de Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado do Paraná e atualmente é consultor em sustentabilidade. Para falar sobre sustentabilidade das cidades, a maneira na construção do futuro, a madeira na construção do futuro, convidamos Silvio Barros, diretor da Solução Consultoria. Bem, bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer ao Livre pelo convite. O Celso, a gente tem construído uma parceria interessante e nós estamos aqui. Eu não sou especialista em madeira, mas o Bruno assistiu uma conversa nossa sobre esse assunto e falou: olha, isso aí a gente precisava colocar como uma coisa que não é necessariamente de imediato identificada como ESG, mas tem tudo a ver. E a gente vai compartilhar com vocês aqui uma coisa que está um pouquinho diferente dentro do programa, mas faz muito sentido. O ESG, como foi bem colocado aqui, ganhou a expressão no mundo, do mesmo jeito que a palavra sustentabilidade foi conquistando espaço, todo mundo já ouviu falar. Mas quando a gente pergunta, você vem aqui e defina o que é sustentabilidade. Aí surgem várias alternativas. O ESG começou a ganhar espaço graças à Bolsa de Valores. De fato, foi ali que a coisa conseguiu conquistar a atenção do mundo. Porque as empresas ESG têm um desempenho no mundo capitalista melhor do que as outras. E essas são empresas que vão se manter por mais tempo. Estão associadas ao conceito de sustentabilidade, mas não de sustentabilidade ambiental, não de proteção do meio ambiente, mas de se sustentar, de se manter, de continuar existindo. E, dentro desse conceito, evidentemente que o mercado financeiro tem um maior interesse de convencer pessoas a aplicarem em empresas, a comprar ações de quem vai permanecer no mercado. A revista Fortune publicou, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, uma informação que chocou o mundo. E está lá, quem quiser ver, está em vários lugares na internet, você vai encontrar isso. A revista Fortune publica todos os anos a lista das 500 maiores empresas do mundo, a Fortune 500. E a notícia é: 40% das 500 maiores empresas do mundo vão sumir em 10 anos. Não estarão mais lá. Bom, isso é chocante, porque nós estamos falando das maiores empresas do mundo. Serão substituídas por outras. E isto é uma preocupação, principalmente para quem compra ações, para a Bolsa de Valores. Porque são empresas que, obviamente, hoje estão movimentando o mercado de capitais. Mas elas não vão existir em 10 anos. Então, quem é que se preocupa com isso? O acionista. O acionista não está a fim de botar dinheiro numa empresa que vai sumir. E o que é que vai fazer as empresas se manterem no mercado? Aí surgiu esse conceito de ESG. E ele trata de questões ambientais, porque a mudança climática é um dos fatores que vai tirar empresas do mercado. Trata de questões sociais, e isto é, obviamente, fundamental. E trata de governança. Então, empresas envolvidas em corrupção, a Bolsa reflete imediatamente a queda de valor. É imediato isso. Todos nós, infelizmente, assistimos isso no caso da Petrobras. E outras empresas que têm tido esse tipo de problema. Então, nós estamos vendo esse conceito ESG começar a preocupar muitas empresas, começou pelas grandes, mas agora ele vai, por capilaridade, vai atingindo todo mundo. O que a gente queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. ESG está, obviamente, associado aos conceitos de sustentabilidade ambiental também e de mudança climática, porque essa é uma pauta extremamente importante para o mundo. E o Net Zero é uma das coisas que vem crescendo muito
em relação a esse conceito de mudança climática por causa do Acordo de Paris. Nós temos que chegar à neutralidade de carbono para a sobrevivência da humanidade no planeta. E agora nós não estamos falando de passarinho, nem de orquídeas, não estamos falando de animais, nós estamos falando de ser humano. A ameaça é em cima da gente, dos seres humanos. Então, nós percebemos que net zero, carbono neutro, passa a ser uma coisa extremamente essencial e de sobrevivência. E isso está diretamente associado, e nem poderia ser diferente, está diretamente associado com o ESG, e a gente vai ver isso em vários estudos, vários trabalhos, principalmente trabalhos relacionados a empresas privadas. É o caso do que está colocando aqui a McKinsey, mas a mesma coisa fez a Ernst Young, a mesma coisa fez a Price e tantas outras empresas que estão estudando esse assunto para assessorar os seus clientes. Então, o net zero é fundamental, equilíbrio, neutralidade de carbono. Bem, eu queria mostrar esse vídeo para vocês, e aí eu só queria... 1 minuto só. Muitos de vocês assistiram esse vídeo na televisão. Eu assisti no intervalo do Fantástico. Muitos de vocês assistiram. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato. Mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global. JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Por que a JBS gastou tanto dinheiro para botar essa propaganda em horário nobre em todos os canais? Por que será? Como o maior produtor de proteína animal do mundo, eles estão sendo pressionados em todos os países para onde eles vendem a se comprometerem com o mesmo padrão das outras empresas. Não é uma questão de achar que eles são bonitinhos e que adoram o meio ambiente. Talvez até tenha gente lá que goste mesmo. Mas isto é uma necessidade. E a JBS, evidentemente, que na sua cadeia produtiva tem muitas coisas que eles podem fazer, algumas eles colocaram aqui, para chegar no net zero. Mas tem outras empresas que têm um pouco mais de dificuldade. Aí a gente começa a colocar algumas coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver, que é a relação entre o ESG e a construção em madeira. O que tem uma coisa a ver com a outra? A construção civil, e o mundo está crescendo, a população está crescendo, nós vamos precisar construir cada vez mais, é um dos maiores contribuintes para emissões de gases de efeito estufa e, portanto, para o aquecimento global. Então, a construção tem que fazer alguma coisa, ela tem que se mexer e buscar algumas soluções. E nós entendemos que produtos vegetais são uma vacina contra a mudança climática. Por quê? Porque a planta sequestra o CO2 que nós estamos emitindo e transforma em matéria orgânica. Então, ela é um elemento essencial para que a gente possa sequestrar os gases de efeito estufa que estão por aí. Então, analistas de ESG estão chegando à conclusão de que a construção em madeira vai passar a ser fundamental para as empresas que querem chegar a carbono neutro. Várias empresas estão trabalhando nisso, né? Essa aqui está querendo levar o zero líquido, é o net zero, né? Através de construção de madeira, mas isso está se expandindo no mundo numa velocidade muito grande, a Ernst Young fazendo um trabalho também sobre essa questão, e aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês. A construção em madeira de massa, aí nós estamos falando de um outro tipo de construção, não é o que a gente está acostumado a ver aqui, é a construção de prédios de madeira e todos os tipos de edifícios de madeira, madeira estrutural,
ela está começando a se impregnar nas empresas. A Louis Vuitton está fazendo loja e centro administrativo de madeira. A Adidas construiu todo o seu campus administrativo em madeira. A Siemens está construindo o seu campus em madeira. A Microsoft desenvolveu o maior projeto, a maior construção de madeira dos Estados Unidos, os novos escritórios da Microsoft. Tudo em madeira. A mesma coisa está acontecendo com o Google. A Google está construindo as suas sedes no mundo inteiro de madeira. E não é só sede. A Google chegou a desenvolver um projeto de um bairro inteiro de madeira, em Toronto. Esse bairro todo tem 246 mil metros quadrados. É um bairro inteiro, gente, tudo feito de madeira e com a capacidade de sequestrar 600 mil toneladas de CO2. Por que a Google está fazendo isso? Porque a Google usa uma quantidade de energia absurda para poder manter os seus bancos de dados, e isto é emissão de CO2. Ela tem que neutralizar. E vai neutralizar que jeito? Na cadeia produtiva da Google, onde é que ela vai neutralizar? Então, está aí uma resposta. Muitas empresas estão fazendo isso. E aí a questão é, mas por que construir em madeira? Eu não sou o conhecedor desse assunto, então eu vou convidar o engenheiro Matheus Barros para vir aqui, e ele vai rapidamente mostrar para vocês por que, não apenas esta questão do ESG, mas por que vale a pena, por que é possível e é viável construir em madeira. Matheus, vai lá. Olá, bom dia, pessoal. Então, para falar de madeira, o primeiro ponto e o mais importante sobre a construção em madeira é que ela é a única que consegue ser carbono negativa. O que isso quer dizer? Enquanto essas árvores que vão ser utilizadas para a estrutura em madeira estão crescendo, elas estão puxando CO2 da atmosfera. O que elas crescem entre o ponto de plantio até o ponto onde elas são cortadas é mais CO2 do que o que vai ser emitido em todo o resto do processo produtivo. Há uma taxa que é aproximadamente cada metro cúbico de madeira engenheirada utilizada num prédio sequestra 1 tonelada de CO2. A indústria da construção civil hoje ela não é nem uma das mais poluentes, ela é literalmente a mais poluente de todas. A construção civil, direta e indiretamente, é responsável por mais de 30% das emissões. Para vocês terem ideia, a aviação é coisa de 5%, 6%. Então, o que a construção em madeira permitiria seria inverter a lógica de uma das indústrias que mais polui para se tornar, na verdade, uma sequestradora de carbono num médio e longo prazo. O segundo ponto é que ela também faz uma mudança que a indústria da construção civil estava precisando fazer há bastante tempo, que é migrar, aos poucos, para sistemas pré-fabricados. A construção baseada em tijolo, em componentes, ela é muito demorada mesmo, a maioria dos países fazem assim, mas hoje já existem soluções tanto em estrutura metálica, quanto em estrutura de concreto, e agora também tem a opção de construir em madeira, com muito mais velocidade. Aqui era para ter um vídeo desse prédio aqui, que aparece nesse desenho, que é um prédio construído na Universidade de British Columbia, no Canadá. Esse é um prédio de 18 andares, feito em madeira, e ele foi construído por uma equipe de 9 pessoas em 8 semanas. Toda a supraestrutura do prédio. Depois falta a parte de acabamento, que é igual, então nessa não tem como reduzir muito. Mas com 9 pessoas, eles construíram as 17 lajes em 8 semanas. Então, é 2 vezes mais rápido que uma construção de concreto equivalente, usando 30% da mão de obra. Como a madeira ela é 5 vezes mais leve do que o concreto, mas ela consegue manter a mesma resistência de um concreto armado, para você montar fica muito fácil. Então, coisa de 2 funcionários erguem uma coluna sozinhos, sem precisar de um guindaste, encaixam ela onde precisa, parafusam, e depois vão para a próxima parte do sistema. Isso tudo é mudança que impacta muito a produtividade da construção civil, que é uma indústria que também demora para se atualizar. Ah, não, carregou aqui. Deixa eu ver se consigo colocar esse vídeo. Não vai carregar? Então, seguimos para a próxima.
Ela também permite muita liberdade arquitetônica. Como a madeira ela pode ser esculpida por CNC na própria fábrica, para basicamente assumir qualquer formato, você tem uma grande liberdade de acabamentos que você consegue fazer com madeira. E o terceiro ponto é que isso vira marketing para todo mundo envolvido. Então, não só esses prédios vão capturar esse carbono, todas as empresas, a empresa que construiu, a empresa que alugou, vão se beneficiar disso na forma de marketing. Um exemplo é esse prédio aqui, ele foi construído lá nos Estados Unidos, em Minneapolis. Ele foi alugado quase inteiro pela Amazon, justamente por causa disso. A Amazon quer dizer que ela está num escritório sustentável. O Facebook é a mesma coisa, o Google é a mesma coisa. Então, onde eles não são incorporadores, que nem nos Estados Unidos, quando eles estão indo para outros países, se houver a opção deles alugarem um prédio que foi construído em madeira, um prédio que é carbono neutro, eles provavelmente vão escolher fazer isso. Sobre o fornecimento de madeira no Brasil. Hoje, o fornecimento de madeira é muito limitado aqui no Brasil. A capacidade produtiva total do país fica em torno de 18 mil metros cúbicos, mas isso está mudando rápido. A AMATA anunciou ainda lá em 2018, se eu não me engano, a construção de uma fábrica de 15 mil metros quadrados e capacidade produtiva de 100 mil metros cúbicos, o que é tipo 6 vezes a produção, 5 vezes, na verdade, a produção atual do Brasil. E esse ano, na verdade, nesse mês, é o ano em que quando eles estão terminando essa fábrica. A inauguração, se eu não me engano, está marcada para o mês que vem. E eles vão finalmente conseguir prover esse material em grande quantidade a um preço competitivo. Então, a esse ponto, para os arquitetos e para os engenheiros que quiserem começar a projetar em madeira, já vai existir um suprimento confiável aqui no Paraná. O segundo ponto é que o Paraná também é um dos maiores produtores de madeira do Brasil. Então, a gente está muito, muito bem posicionado para aproveitar essa onda e fazer com que, na verdade, os outros estados estejam comprando daqui um produto que tem alto valor agregado e que está totalmente alinhado com as tendências do futuro. Eles, inclusive, já encomendaram 2 prédios de 13 e 14 andares para serem construídos em madeira. Um fica em São Paulo, o outro fica em Goiânia, para demonstrar esses conceitos aqui no Brasil. Para ajudar com essa parte de treinamentos, eles também desenvolveram alguns e-books detalhando todas as conexões, como funcionam também a parte de impermeabilização, cálculo de resistência a incêndio. Hoje em dia, tudo isso é normatizado. Aquele pessoal ali que eu mostrei, os pioneiros de madeira engenheirada aqui no Brasil, eles tiveram uma luta meio árdua. Eles passaram 10 anos tentando regularizar tudo, mas hoje o Brasil já tem uma lei de estruturas de madeira que é compatível com as internacionais, a gente não está devendo nada nisso. E toda essa parte de base já está pronta para aceitar essa indústria. Agora eu vou mostrar alguns exemplos, são mais imagens, para vocês verem como que isso fica na vida real. Como que isso fica... Era para ter uma imagem de dentro aqui. Isso é uma das outras coisas que também dá para fazer com madeira engenheirada. Em muitos casos, ela dispensa o acabamento. Você consegue utilizar as colunas, as vigas já aparentes, sem precisar de tinta, de massa. Aqui um banco, escritórios, um centro financeiro. Vocês podem ver as vigas ali contínuas. E dá para fazer todo tipo de estrutura, de fato, com madeira. Esse daqui é um prédio que vocês podem visitar. Se vocês forem a São Paulo, a loja da Dengo Chocolates foi o primeiro prédio de 3 andares com madeira engenheirada construído no Brasil. 3 andares ainda está dentro do que é sustentado pelo wood frame, que é outra tecnologia. A Tec Verde, daqui de Curitiba, desenvolve nesse sistema também, mas ele é estruturalmente limitado a, no máximo, 8 andares. Não dá para passar disso com wood frame. A madeira engenheirada ela consegue assumir literalmente todas as formas. Ela
serve para estruturas pequenas, mas ela também chega a prédio de 20, 24 andares. Hoje, inclusive, o prédio mais alto do mundo em madeira tem 24 andares. Fica em Viena, meu pai, inclusive, visitou ele, vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui uma universidade. Então, ele aceita também vãos grandes, vãos de 20, 30, dá para construir estádios com madeira engenheirada. E cada uma dessas construções sempre vai estar sequestrando carbono. Hotéis. Aqui um estoque. Supermercado também, que precisa de vãos bem grandes. Para que o mundo possa alcançar a neutralidade. E esse é o prédio hoje mais alto do mundo em madeira. Temos que reduzir muito as emissões da construção civil. E como resolver isso com tanta demanda, com tantos prédios, tantas casas precisando ser construídas? Talvez a solução esteja em prédios de madeira. Só que falar é fácil. Será que dá realmente para fazer edifícios de madeira? E foi para conferir isso que eu vim me hospedar aqui, no Dormeiro Rorô, em Viena. Um prédio de 24 andares, totalmente feito de madeira. E olha, posso garantir para vocês, ele não é só bonito, é confortável e seguro. Eu tenho certeza de que o futuro de um planeta mais sustentável vai passar pela construção em madeira. Sobre o limite de altura, como eu estava falando, a madeira engenheirada ela não tem esse limite. Hoje já estão sendo estudados prédios com 100, 200, 300 metros, todos em madeira, e todos eles estão passando nos testes. Eles não são totalmente em madeira, deixando claro. As conexões entre os componentes de madeira são todas feitas em metal, mas isso, na verdade, resulta em muito menos metal do que a construção tradicional em concreto, porque se juntar todas as armações que tem dentro de uma estrutura de concreto armado, o peso em aço fica grande. Nas estruturas de madeira, é em torno de 2%. E a segunda parte é que, geralmente, se faz o shaft de elevadores e as escadas em concreto armado. Isso não tem a ver com segurança de incêndio. Inclusive, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona essa segurança. Mas tem a ver com resistência lateral. Como a madeira ela é muito mais leve que o concreto, embora ela tenha a mesma resistência, tração e compressão, você tem o ponto positivo de você poder construir fundações menos robustas, mas esse prédio ele também fica mais fraco para resistir contra o vento se ele for só de material leve. Então, eles geralmente incluem esse elemento estabilizador, só o shaft em concreto, que daí ele trava o prédio na lateral. A segunda coisa sobre essa parte de resistência a incêndio, que vocês estão se perguntando, o primeiro ponto é que não existe edificação que é a prova de incêndio. Se você deixar o fogo queimar por tempo suficiente, ele derruba qualquer estrutura. Derruba de metal, derruba de concreto, derruba de madeira. E é por isso que os códigos de resistência a incêndio no mundo, eles são, na verdade, medidos em horas. Você precisa garantir integridade estrutural por pelo menos 3 horas, que é o tempo que os bombeiros demoram para tentar apagar o fogo e evacuar as pessoas. Então, o Código Internacional é medido em horas, e os brasileiros também. E nisso, a madeira, na verdade, tem uma propriedade muito interessante, que ela é extremamente previsível. O concreto ele vai cuspindo os pedaços ele vai se desagregando quando ele está sob fogo, até a hora que ele expõe a armadura interna. Quando a armadura esquenta, ela se torna mais líquida e ela perde completamente sua resistência.
As estruturas metálicas é a mesma coisa. A partir de uma certa temperatura, elas perdem totalmente sua resistência estrutural. A madeira, ela funciona dessa maneira. As camadas mais externas começam a queimar e elas se transformam em cinza. Essa cinza é um isolante térmico, que protege as camadas mais anteriores. Então, ela vai queimando mais devagar. Esse processo inteiro é muito previsível. Previsível ao ponto de que uma das maneiras de proteger uma estrutura de madeira é só você superdimensionar as vigas e as colunas para elas poderem queimar pelas 2 horas antes de chegar na parte que você de fato precisa. Porque a parte interna retém 100% das suas características estruturais. Até o momento em que ela queima, ela resiste 100%. Ela não tem variações. E por isso que é um material que funciona, é um material que já foi testado, que, como vocês podem ver, já existem vários prédios construídos desse jeito, e que tem toda essa capacidade de se tornar o principal material construtivo do futuro. Aqui tem algumas fotos de projetos que estão sendo feitos em madeira. Aqui a comparação de alguns estudos que já foram feitos. Aquele Barbican é em Londres. Não sei se vai ser construído. Na verdade, aquele ali eu considero que é um protótipo, porque o local onde ele foi planejado é muito valioso. E mais um ponto que a gente está trazendo também aqui para a FIEP é que estamos organizando para trazer a Wood Life Sweden. É uma mostra de tecnologias em madeira para a FIEP em 2023. Seria nos primeiros meses, ainda não está definida a data especial, mas quem tiver interesse em aprender mais sobre o assunto de quem praticamente desenvolveu a madeira engenheirada, que é a Suécia, os países nórdicos, isso vai ser uma oportunidade muito interessante. É isso. Muito obrigado, pessoal. Só queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Na França, a partir deste ano, 2022, todos os prédios públicos construídos com dinheiro do governo terão que ser metade de madeira. Metade do prédio tem que ser de madeira. E por que isso? Porque metade dele sendo de concreto emite carbono, a outra metade sendo de madeira sequestra, o prédio é neutro. Então, o poder público está usando o seu poder de compra para dar exemplo. E por que a França não fez, então, 100% dos prédios de madeira? Isso é bom para o Paraná, porque a França não tem floresta suficiente para isso. Eles não têm madeira. Então, evidentemente que terão que importar. E nós precisamos aproveitar esse momento. Mas não aproveitar o momento para tentar exportar para a França, aproveitar o momento para entender a lógica que eles usaram e fazer isso aqui. O governo do Estado, através do Paraná Cidade, financia inúmeros prédios públicos nos 399 municípios do Estado. Nós somos produtores de madeira e temos agora a maior fábrica de madeira engenheirada do país e da América do Sul no nosso Estado. Por que não? Essa é a pergunta. Se o Estado quer ser ESG, esse é um bom caminho. Muito obrigado.